Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da terceira semana da Quaresma. Você que está chegando aí agora, dê seu like, se inscreva, dê seu joinha, para que nosso canal possa ficar mais relevante. Eu rezo por todos vocês que me seguem no YouTube, que me peçam oração. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Deus, Ele está dentro de você. Você não está sozinho. Deseje caminhar com esse Deus. E sempre que ler a sua palavra, peça a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, sejam ordenados ao teu louvor e ao teu serviço. Amém. Primeira leitura de Jeremias no capítulo 7, do verso 23 ao verso 28. Assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para seres felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior do que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O salmo responsorial é o 94 ao 95. Oxalá ouvisses hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos do rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com canto de alegria o celebremos. Oxalá ouvíssemos hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos antes o Deus que nos criou, porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Oxalá ouvisse hoje a sua voz, não fechei os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá ouvisse hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 14 ao verso 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora,
Se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsarão por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Louvado seja Deus para sempre. Hoje o profeta Jeremias, no capítulo 7, vai nos chamar para escutar a voz de Deus, para que eu e você sejamos felizes. Para entender o contexto do livro de Jeremias, é bom saber que Jeremias está, nesse momento, no ano 586 a.C. Jeremias, ele critica a idolatria, denuncia o povo que causa injustiça social e culpa as autoridades lá de Jerusalém, que não respeitava ninguém. Olha só, tudo o que Jeremias falou acerca da Babilônia, a queda de Jerusalém, tudo se concretizou. E no texto de hoje, o profeta Jeremias, ele convoca o povo a ouvir a voz de Deus e seguir seus caminhos. Jeremias diz que essa nação em que ele se encontra não escutou as advertências de Deus. Olha, o que entra pelo ouvido sai pela boca. Então deixemos Deus falar em nós pela sua palavra. O salmista de hoje, ele vai nos convocar no Salmo 94. Oxalá ouvíssemos hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Não feche o seu coração para Deus. Lucas no capítulo 11, do verso 14 ao verso 23, vem falar para nós da cura de um demônio que estava em um homem. Era demônio mesmo, diácono? Era demônio mesmo. O demônio, ele não está de férias. Presta atenção. O demônio está trabalhando. Por isso, vigiemos-nos, não contra o homem da terra, mas contra as forças espirituais. Por isso, devemos estar sempre em oração. Naquela época, muitas coisas eram atribuídas ao demônio. Nós sabemos disso, né? Mas no próprio Evangelho de Jesus Cristo, ele dizia assim: Jesus curava os enfermos, os doentes, e expulsava os demônios. Jesus é claro quando ele faz um exorcismo. E para esse Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nós temos muitos padres, muitos exegetas, teólogos, muita gente boa que se posiciona sobre o demônio da mudez. Jesus, ele restitui àquele homem a capacidade de falar, de se comunicar, de se expressar em público. Todo mundo viu o que ele fez e todos ficaram admirados com o gesto magnífico de Jesus. Provocou uma admiração de uma multidão, mas como sempre, né? Alguns deles acusaram ele de Beelzebul. Outros disseram: faça outro milagre aí, faça um sinal do céu maior. Quantos milagres físicos, pessoal.
Jesus não fez. E ninguém dizia que era o demônio. Eu curava aleijado, curava cego, ressuscitava mortos, mas ninguém falava que era demônio. Esse homem tinha a característica de um problema espiritual. E os opositores de Jesus dizem assim: Satanás está dividido contra si mesmo. Como ele haverá de se manter? O diabo não pode expulsar o diabo, fala Jesus. Eles acusavam Jesus de ser por Beelzebu, que ele expulsava os demônios. Jesus pergunta: e seus filhos vão expulsar por meio de quem? Eles ficaram calados, porque sabiam a resposta. Então Jesus fala: eles serão vossos juízes. Olha, todo o reino dividido vai cair, porque é Jesus quem cura, é Jesus que liberta. Jesus fala: se eu expulso pelo dedo de Deus, seu reino já está entre nós. Expulsar pelo reino de Deus é expulsar pelo Espírito Santo. O dedo de Deus é o Espírito Santo que age hoje em mim, em você e em todos nós. Jesus chegou a curar a mudez daquele homem, para que ele possa viver em unidade com ele mesmo e com a sua fé. Os demônios não lutam entre si, mas contra outros. E Jesus contou outra parábola. Quando o homem forte guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas se aparecer um homem mais forte do que ele, já perdeu tudo. Jesus é esse homem mais forte do que o demônio, mais forte do que as forças malignas, pois ele age com o dedo de Deus, ele age pela força do Espírito Santo. Jesus diz: quem não se ajunta comigo, se desperta. Olha, há quem siga Jesus e congregue, mas quem segue Beelzebu dispersa. Uma sociedade desconfiada, em que o bem não é visto como prioridade, é uma sociedade enferma, infectada pelo vírus do ódio, pelo vírus da desconfiança. Então provoquemos ações que promovam a paz e a justiça social. Que Jesus, com essa liturgia de hoje, nos toque com seu Espírito Santo e nos liberte de todo o mal da mudez com a sua palavra, que é palavra de vida eterna. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Tenha um dia alegre e feliz.